Olá, sou o professor Augusto Manzano e na nossa 36ª aula, é uma aula complementar, uma aula extra. Eu falei na 35ª aula que ali era o encerramento da proposta inicial do curso de Lógica de Programação Funcional e a partir daí eu entraria eventualmente com algum conteúdo extra. Então estou entrando aqui com o conteúdo extra 1 e pode ser que tenhamos o conteúdo extra 2, extra 3 e assim sucessivamente. Nesta aula eu quero abordar os seguintes temas com você. Sem o uso da declaração DEC e sem o uso da declaração traços, isso só é para ROP. Abstração condicional, que pode ser usada com qualquer linguagem funcional. Abstração de compreensão, que pode ser usada com qualquer linguagem funcional. Módulo ou biblioteca, vou comentar apenas a filosofia de trabalho dentro do ambiente ROP, mas em outras linguagens pode ser que a forma expressa seja bastante idêntica, mas é sempre bom estar atento às características particulares da linguagem que você está usando. E vou falar também sobre dados polimórficos, que é uma maneira de efetuar dentro do ambiente de programação funcional a programação chamada genérica. Este efeito de programação genérica pode ser usado em diversas linguagens de programação funcional e também imperativas, voltadas a este paradigma. Sem DEC, sem traços. Muito bem, aqui a partir do ambiente ROP, eu vou declarar aqui uma função bastante simples. Nós queremos depois testar sem a declaração aí, sem a cláusula DEC. Então vou chamar essa função aqui de AA. Essa função eu não vou colocar aqui espaço em branco. Ela é uma função que recebe o número, devolve o número, ele aceitou. Vamos colocar aqui, por exemplo, as três linhas, AA, estou colocando aqui o parênteses N, estou colocando aqui o sinal de asserção N mais 1, fechei parênteses, acionar Enter, ele aceitou. Vamos usar aqui um display e veja que onde eu não coloquei espaço em branco, ele colocou. Os parênteses ele tirou porque os parênteses nesse caso são desnecessários. Talvez se fossem necessários não tiraria. Mas ali quando é só um argumento, parênteses não é necessário. Se eu chamar aqui essa função AA com valor 1, o retorno é 2, porque eu estou somando 2 mais 1. Vamos agora declarar uma outra função. Eu vou chamar de BB, eu não usei a cláusula DEC. Dois pontos aqui, ó. Eu sei que ele vai colocar espaço em branco, então eu vou dar aqui uma de revoltado. Estou colocando aqui sem espaço, não quero saber. Aqui BB, nesse ponto, vamos ver o que acontece. O que vai acontecer se eu colocar esse N, colocar aqui o sinal de asserção, o N, mais 2, ponto e vírgula, será que ele aceita ou dá erro? Ele deu um erro, porque aquele BBN não foi permitido. Veja que para que o BBN funcione, obrigatoriamente eu teria que colocar aqui o parênteses. Vamos ver então se ele aceita agora. Olha só, agora aceitou. Vou dar o display e vamos ver o conteúdo da memória. Olha lá, BB declarado como a recepção de um valor N, voltando N-2. Então vamos chamar BB1 e vamos ver qual é o valor que ele mostra. Ele mostra 3, porque é o valor 1 mais o 2. Ainda sem ali usar a declaração, vamos fazer a função CC, que recebe o número e vai voltar um número. A função então CC com espaço, vamos ver agora se ele aceita o N. Veja que agora eu dei um espaço, eu não coloquei parênteses. N mais 3. Acionei Enter, ele aceitou. Vamos fazer aqui o display. Opa, sem erro aqui, senão vai dar mensagem de erro. Display, olha lá o CC. Vamos colocar CC1 e o resultado é 4, porque é 1 mais 3, 4. Veja, então aparentemente usar declaração DEC e os traços é opcional. Mas veja que quando eu dou o display, ele coloca DEC e coloca traços. Então, não é tão opcional quanto você pode estar pensando, ou qualquer pessoa venha pensar. É um cuidado que eu tenho que ter. Então, a declaração de uma função simples, uma única função, o DEC é opcional. No entanto, eu posso fazer declaração de mais de uma função. Por exemplo, eu posso ter aqui a função dd, vírgula, vamos colocar espaço para ficar melhor visível, a função EE, e essas funções vão receber, por exemplo, um argumento numérico
e retornar um argumento numérico como resposta. Veja que ele aceitou. Agora, na hora de declarar a ação dessas funções, eu tenho que fazê-las separados. Eu posso declarar o cabeçalho, o protótipo, na mesma linha. E aí, o DEC, a cláusula DEC, ela é extremamente necessária. Vai dar erro se eu não fizer dessa maneira. Daqui a pouco a gente testa. Então aqui eu vou colocar os 3 traços e dizer então que a minha função dd recebe n com o retorno de n vezes 2, por exemplo. Veja que ele aceitou. Vamos dar um display e nós vamos ver o seguinte. Veja que dd está ali n vezes 2, mas o EE só está a declaração. Falta ainda eu colocar o conteúdo de EE. Então EE vai receber aqui um número e esse número vai ser multiplicado por 5. Só para a gente ver a função. Display, vamos ver o conteúdo. Então eu tenho lá A, B, C, D e E. Veja que o E eu declarei na frente, vou subir aqui um pouco a tela. Observe que, na verdade, nós declaramos DD e E. Mas como eu não coloquei o código de EE, eu só coloquei o código aqui, a ação de DD, ele considerou DD após o E. E se fosse seguir uma ordem, veja que ele não coloca isso em ordem, né? Seria A, B, C, D e E. Como eu deixei o E vazio, não coloquei nenhum conteúdo, eu já parti direto aqui para o DD, o EE ficou sozinho. Aí aqui, nesse momento, eu tenho todas as funções criadas, mas o E ficou à frente do D, e isso não vai ter nenhum problema no uso dessa sequência. Então vamos ver aqui, EE com valor 2, o valor é 10, porque 2 vezes 5 é 10. Vamos ver o DD que multiplica o valor por 2, vou colocar 4 e resultou em 8. Agora, um detalhe. Nós vimos que a cláusula DEC, Declaration, ela pode ser opcional. Vamos fazer agora uma outra função. Eu vou chamar aqui função XX, função YY, não coloquei a declaração. Vou escrever direitinho aqui, com os espacinhos. Olha ali, vou dar o Enter, olha o que vai acontecer. Ele deu um erro na variável X. Porque ao não usar a declaração, a cláusula DEC, não conseguiu entender que eu estou definindo 2 funções. Então é muito importante que o DEC seja colocado quando você estiver declarando mais de uma função dentro do ambiente da linguagem ROP. Veja que ele aceitou. No entanto, ao colocar ali o DEC, se eu tentar executar a operação aqui como X, 2.n. Vamos colocar aqui uma ação como n vezes 9 e vamos ver o que acontece. Será que ele aceita essa entrada? Veja, não aceitou a entrada. Uma vez que eu usei a declaração com DEC, eu sou obrigado a fazer a declaração com os traços. Então, neste momento, eu vou colocar aqui o n e vamos fazer a mesma operação de n vezes 9, ponto e vírgula, e observe que aqui deu um erro, e o erro foi um erro bobo. Qual foi o erro? O erro eu coloquei 2 pontos onde não existia esses 2 pontos. Na verdade, a declaração é esta, é XX, aqui vamos colocar o n, o operador de asserção, e o n vezes 9, e vamos ver se ainda não teremos erro. Veja que agora aceitou. Display, ele lista ali o conteúdo e veja que eu tenho então o XX que vai mostrar o resultado de 9. 9 vezes 9 é 81. Então espero aqui ter apresentado para você alguns detalhes dos procedimentos básicos de uso das funções no ambiente ROP. Isso é exclusivo do ROP, outras linguagens funcionais têm outros procedimentos, mas o ROP tem esses detalhes. E uma coisa importante é você aprender a entender as mensagens de erro. Vamos chamar aqui a atenção para este erro aqui, ó. Se eu selecionar aqui, selecionei até aqui. Veja então que eu escrevi XX, coloquei 2 pontos, e o 2 pontos só pode ser usado com o comando DEC, e não com o comando traço, traço, traço. A cláusula traço, traço, traço só pode ser usada se DEC foi usada antecipadamente, e ela serve para definir uma ação e não uma declaração. Os 2 pontos são usados com declaração
e para a ação eu não uso esses dois pontos. Então é muito importante entender as mensagens de erro. Aqui ele disse que o erro era de sintaxe, o erro de escrita, e apontou para onde o erro ocorreu. Veja que ele colocou aqui uma seta apontando para os dois pontos, dizendo que você errou deste ponto para frente. Então o erro está nesse sentido, nesse momento. Aprendendo a entender o ambiente, a resposta do ambiente, fica bastante fácil programar dentro do ambiente ROP. Agora, aproveitando esse momento, vamos falar aqui de um outro detalhe. Por exemplo, eu tenho ali a função, né? Porque variável, valor, função, tudo é função dentro da linguagem ROP, dentro de linguagens funcionais, tudo é função. Por exemplo, se eu fazer assim, olha, 9 mais 1 e acionar aqui o Enter, esse 9 mais 1 é uma função que gerou o resultado 10. Se eu escrever aqui, por exemplo, 33, ponto e vírgula, e acionei Enter, voltou 33, então 33 é uma função. O mais curioso é que numa linguagem funcional, qualquer elemento numérico, operador aritmético, operador relacional, operador lógico, é tratado como função. Então chamar de variável, como o próprio ambiente disse ali que a variável x era um erro, essa variável é uma função. Função, número, operador aritmético, tudo para a linguagem é considerado função. Agora uma coisa, vamos imaginar que eu declare uma funcionalidade com erro. É uma coisa que pode acontecer. Eu vou declarar aqui, vou usar aqui o estilo tradicional, uma função chamada ZZ. A função ZZ vai receber dois valores. Então vamos colocar aqui a tralha, eu vou colocar aqui a saída, eu quero uma saída numérica, e vou acionar Enter. Muito bem, vou declarar aqui ZZ, e aqui, como são dois argumentos, o parênteses é obrigatório. Eu vou colocar argumento A, argumento B, ele é obrigatório. E aqui eu quero colocar a asserção. Veja, eu quero fazer uma subtração de A e B, eu quero fazer A menos B, mas eu errei aqui e coloquei A vezes B e acionei Enter. Eu quero fazer aqui a subtração de 5 com 3. A subtração de 5 com 3 resulta 2 e de repente voltou 15. Aí quando eu olho e vejo, nossa, eu errei, não era A vezes B, era A menos B. O que acontece se eu fizer isto aqui, ó? ZZ, A vírgula B, vamos fazer a asserção A menos B, ponto e vírgula, e aciono Enter. Opa, funcionou, acertou. Então eu vou fazer ZZ, eu quero fazer então 5 menos 3, aciono Enter, e olha o que aconteceu, ele gerou o resultado 15. Vamos ver o que ocorreu aqui dentro do ambiente. Olha só, veja que ele considerou o A menos B, mas ele colocou o A menos B como terceira linha da função. Vamos lembrar que eu mostrei durante o curso uma coisa chamada correspondência de padrões. A primeira correspondência de padrão está dizendo A vezes B, a segunda está dizendo A menos B. Quando você joga os valores, o que ocorre? Os valores vão para a primeira correspondência de padrão, executa, deu um resultado, ele encerra, ele nem chega a fazer a terceira linha da função ZZ, a correspondência de padrão para o A menos B nem acontece. Isso se chama processamento preguiçoso, lazy evaluation, que é um recurso da linguagem. Ela, encontrando a primeira ocorrência, ela faz e abandona o restante. Ela não identifica que ali existe uma duplicidade de operação com os mesmos elementos, com os mesmos argumentos. Então tome muito cuidado com isso. Se você definir uma função incorreta, nesse ponto interativo que estamos usando, não dá para fazer a correção. O ideal é trabalhar com esse ambiente vinculado com o editor de textos, mas isso só acontece dentro dos ambientes Linux. No Linux existe um comando que eu chamo dentro do ambiente ROP e ele abre o editor de texto padrão e ali eu escrevo. Se eu cometi algum erro, eu volto, corrijo e sigo o meu trabalho. Mas aqui, quando eu estou trabalhando em forma interativa, mesmo no Linux, isso não dá certo. O comando é o comando edit. Só que quando eu uso o comando edit no ambiente dentro do sistema operacional Windows, olha o que acontece. Absolutamente nada. Ele acha que edit é uma variável, é uma função. Então eu não tenho esse recurso disponibilizado para o ambiente Windows. Aqui eu teria que pegar o bloco de notas, por exemplo, escrever as funções,
Não dá para reescrevê-las em cima aqui dentro do ambiente, teria que sair do ambiente, entrar no ambiente e colar as funções do bloco de notas aqui para dentro. Então, dentro do ambiente Windows, infelizmente, a gente tem um recurso um pouquinho mais limitado, apesar aqui do ambiente ser mais colorido, possibilitar uma visualização mais elaborada. Eu vou deixar para mostrar o ambiente Hopi dentro do Linux numa outra aula extra que eu estou preparando. Abstração condicional. A partir aqui de uma nova instância do ambiente Hopi, vamos agora falar sobre simplificações de funções que retornam valores lógicos. No caso aqui da linguagem Hopi, valores lógicos são valores do tipo trueVal, né, que é true value, valor verdadeiro. Então vejamos, por exemplo, eu posso ter aqui uma função chamada par, para verificar se o número é par ou ímpar. Essa função recebe um número e ela retorna o tipo de dado trueVal. De uma forma bastante comum, simples, até imperativa, eu posso dizer aqui que a entrada do número n, se esse n, ao ser dividido por 2, tiver um resto igual a 0, então é true, é verdadeiro. Caso contrário, é falso. É falso. Então vamos ver. Eu vou falar aqui par 1 de 4 é verdadeiro. O par 1 de 5 deve resultar em falso. Não tem nenhum problema, isso está perfeito. Aliás, eu já mostrei isso numa outra aula. Eu quero relembrar esse detalhe e aprimorar um pouquinho mais esta ocorrência. Então vamos agora declarar aqui uma função chamada par2, trabalhando aqui igualmente com os mesmos parâmetros, null e trueVal. E agora par2, eu vou escrever apenas o seguinte, eu vou pôr o número, a asserção, em vez de escrever if, then e else, que isso é uma estrutura um pouco imperativa, eu só vou colocar a operação mod2 igual a 0, ponto e vírgula, e vamos ver se par2 resulta verdadeiro para 4. Bateu. Par2 resulta verdadeiro para 5? Não, vai voltar falso. O que aconteceu aqui? Vamos ver aqui no display. É que eu tenho as funções ali par1 e par2 de uma maneira diferenciada. No par2 eu tenho uma simplificação da ação executada em par1. Ou seja, eu não preciso, quando uma função é lógica, escrever toda a linha if. Eu posso simplificar essa ação. Porque se eu escrever aqui, por exemplo, olha, 4, o mod2, perguntando se é igual a 0, o resultado vai ser verdadeiro. Por quê? 4 mod2 resulta em 0. Se eu colocar aqui 5 mod 2, o resultado é 1, porque é o resto da divisão de 5 por 2. Agora, na sequência, observe o seguinte código. É o código que verifica se um determinado número é membro de uma lista. Então, membro 1, vamos passar aqui, eu quero saber se o número 3 faz parte da lista 4, 2, 1 e 3. Não precisa estar em ordem. Vejamos. É verdadeiro, 3 faz parte. Tanto que se eu fizer aqui membro 1, verificando se o 3 faz parte da lista 4, 2 e 1, o resultado vai ser falso. Observe que nessa função ali o if n igual a x, then true, else membro 1, chamando o número com a cauda da lista, também pode ser simplificado. Então veja isso, eu vou escrever aqui membro 2, recebendo um número, separado de uma lista de números, retornando um trueVal. Na sequência eu ponho membro 2. Se fornecido um número com a lista vazia, o retorno desta ação é false. Vamos escrever então membro 2, vamos colocar aqui n, vírgula. É interessante que esse x até o x seja feito com espaço, símbolo de asserção, n igual a x, or membro 2, passando o número n e a cauda da lista. A partir de agora faça membro 2 de 3 na lista 4, 2, 1 e 3, e o resultado foi verdadeiro. Vejamos então membro 2 do valor 3 na lista 4, 2 e 1.
e o resultado foi falso. Vamos aproveitar aqui e mostrar mais uma mensagem de erro. Eu vou chamar aqui uma função par3. Veja que eu vou definir aqui número, e em vez de colocar aqui truval, eu coloquei aqui número. Estou gerando aqui um erro proposital. Par3 recebe então um número, e a asserção vai perguntar se n mod 2 é igual a 0. Olha o que aconteceu. Gerou um erro. Erro de declaração, tipo de declaração. Está dizendo ali que a declaração do tipo é número para número e está sendo inferido, devido à ocorrência ali de n mod 2 igual a 0, que o tipo deveria ser número para truval. Então aqui o ambiente de programação está te indicando qual deveria ter sido a sua atitude antes de escrever n mod 2 igual a 0. Abstração de compreensão. Para operar com abstração de compreensão, que pode ser feito também a partir de funções especiais como filtro, mapa, redução e etc., vamos considerar aqui uma função filtro para fazer uma ação com a função que será o tema desta aula. Essa função filtro ela está um pouco diferente da função filtro que eu apresentei em aulas anteriores. Note que no lugar da indicação de num, eu estou usando um tipo de dado alfa. A respeito desse tipo de dado nós vamos conversar no final desta aula, então não se preocupe com este detalhe agora. A próxima função que será necessário estar em memória é a função ímpar. Observe que ímpar já estamos aqui usando a partir da simplificação, usando a abstração condicional. E agora vamos considerar aqui uma função chamada ímpares1, que vai receber uma lista numérica, tipo listNum, e vai devolver uma listNum. Ela vai receber uma lista com qualquer tipo de valor, pares ou ímpares, mas só vai mostrar para mim os valores ímpares, descartando os valores pares. Então aqui em ímpares 1, vamos fazer a definição da lista x's com a asserção filtro, abre parênteses, x's, vírgula, lambda de x tal que lambda de x seja o ímpar de x. Fechou parênteses. A partir da função ímpares1, vamos colocá-la em operação a partir de uma lista com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Acionando o Enter, eu tenho a apresentação dos valores 1, 3 e 5. Então veja que ela extraiu apenas os valores ímpares da lista usando filtragem. Vamos dar um display e olhar bem a função ímpares1. Essa função pode ser simplificada. Por exemplo, eu posso chamar aqui uma função ímpares2, que recebe uma lista numérica, devolvendo uma lista numérica, onde ímpares2 da lista x's recebe a ação do filtro a partir da lista x's ímpar. Observe que aqui eu estou omitindo a função lambda de x tal que x seja ímpar. Eu estou colocando ímpar direto. Vamos ver a ação desta ocorrência ímpares, entrando a lista 1, 2, 3, 4 e 5. Vejamos o resultado 1, 3 e 5. Então eu posso ter uma simplificação, uma abstração no uso de ações de compreensão sobre listas. Mas isso é possível quando eu estou trabalhando com funções lógicas. Observe, na primeira linha da função filtro, depois da definição da lista, o operador tralha, nós temos a abertura do parênteses, indicando a saída truval, o fechamento do parênteses. As simplificações são definidas quando eu tenho situações de uso relacionadas com funções do tipo truval. Módulo ou biblioteca. Uma ocorrência usada no curso, principalmente em alguns momentos onde precisamos fazer uso de uma função que foi gravada numa aula anterior, foi usar aí o comando uses. Então, ao colocar o comando uses e colocar um nome e colocar aqui um ponto e vírgula, eu chamo um módulo de biblioteca. Posso chamar esse módulo, só de biblioteca, o arquivo de funções. Existem algumas nomenclaturas que as pessoas se utilizam. Hoje o termo mais comum está sendo módulo. E os módulos na linguagem ROP podem ser criados de duas maneiras. Uma maneira a partir do próprio uso interativo do ambiente,
quando a gente usa aqui, por exemplo, o comando save, dá um nome, coloca ponto e vírgula e aciona Enter, é uma maneira de você criar o conjunto de funções que estão na memória dentro de um arquivo. Ou outra forma é por meio de um editor de textos. Por exemplo, aqui no sistema operacional Windows, nós podemos usar o bloco de notas, é mais do que suficiente. Eu entro no bloco de notas, escrevo a relação de funções que eu desejo e gravo esse arquivo. Claro que se você for gravar o arquivo no bloco de notas, você vai ter que colocar o nome do arquivo na hora lá de salvar, .rop, R-O-P, porque se você não fizer isso, o ambiente aqui não vai fazer a leitura desse arquivo. Para um pequeno teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 3 funções separadas, cada função criada em um arquivo separadamente. Eu vou criar aqui uma função chamada resto, que recebe 2 argumentos numéricos e retorna um argumento numérico. Essa função vai receber o dividendo e o divisor e vai me retornar o resto da divisão do dividendo pelo divisor. E isso será feito pela ação de x, y com a asserção de x mod y. Eu poderia estar usando mod, mas eu quero fazer aí a função resto. Nesse momento, eu quero gravar essa função num arquivo de biblioteca que vai se chamar aqui teste1, ponto e vírgula e enter. Se eu chamar aqui resto, vamos fazer o teste aqui, dividir 5 por 2. Qual é o resto de 5 por 2? O resto de 5 por 2 é 1. Eu vou encerrar esse ambiente. Para encerrar, basta executar o comando exit, ponto e vírgula, e acionar Enter. E nessa sequência, o ambiente é fechado. Vou abrir o ambiente novamente. E assim que o ambiente foi aberto, se eu usar aqui a minha função resto 5 por 2, veja que eu não chamei, não fiz nada, vai dar um erro. Deu um erro, porque o resto não existe. Mas se eu colocar aqui uses teste1, ponto e vírgula, e na sequência efetuar aqui resto de 5 por 2, vai me retornar 1, ou seja, a função resto foi trazida para a memória. Agora, na sequência, eu vou fechar novamente o ambiente, porque eu não quero a função resto carregada na memória. Eu quero começar com uma memória sem nenhuma outra operação previamente carregada. Então eu vou executar aqui o exit, ponto e vírgula, vou encerrar o ambiente e retornar o ambiente. Muito bem, a partir daqui eu quero criar uma função chamada par. Essa função vai ser o par de um número que retorna um valor lógico, um trueVal. Agora eu vou gerar aqui uma linha que vai aparecer um erro. Eu quero o par de n, asserção, com o resto de n por 2 igual a 0. Veja que eu anteriormente fiz o uses do arquivo teste1, que possui a função resto armazenada. Mas antes de criar a função par, eu saí do ambiente depois que eu fiz o uses teste1. Então aqui, na hora que eu der enter, essa linha vai dar um erro, porque o resto não existe. Aí eu faço o seguinte. Existem 2 formas de chamar o arquivo, nesse caso teste1. Eu posso usar uses e eu posso usar o use. Use e use são sinônimos. Eu tenho uses no plural e use no singular. Por que isso? Pelo seguinte, se eu tiver apenas uma biblioteca, eu posso fazer aqui, use teste1, ponto e vírgula, e ele foi carregado, uma biblioteca, um arquivo de módulo. Mas eu tenho mais de um, eu quero carregar, por exemplo, eu quero carregar aqui o arquivo xxyy. Aí eu poderia estar usando uses xx, YY. Lembrando que use e use são sinônimos. Dessa forma ficaria textualmente mais adequado, mas na prática corriqueira tanto faz usar um termo ou outro. Neste momento, se eu executar display, eu usei use teste1 e o ambiente colocou uses teste1, porque use e uses são sinônimos e tanto faz usar um ou outro. Note que ele colocou a chamada de teste1 à frente da declaração da função par. Mesmo que a gente não coloque antecipadamente, dentro do ambiente o comando uses tem prioridade e é colocado à frente. A partir deste instante eu vou escrever aqui a segunda linha, que foi a linha que sofreu ali o erro. Agora resto de n por 2 igual a 0.
Veja que agora o ambiente aceitou a entrada desta linha, tanto que se eu executar par 4, vai dizer que é verdadeiro, se eu colocar o par 5, vai dizer que é falso. Então, a partir de agora, eu tenho no meu ambiente a função resto carregada através do use e a função par. Eu vou salvar a função par com o nome test2, então agora eu tenho dois arquivos de biblioteca, o arquivo test1 e o arquivo test2. Eu vou executar aqui a saída do ambiente e faço um novo retorno. Neste retorno, se eu chamar aqui par 4, veja que vai dar um erro. E claro que se eu pedir para calcular aqui o resto, por exemplo, de 8 por 3, também eu terei um erro. No entanto, se eu colocar aqui uses ou use, fica a seu critério. Vamos deixar aqui uses test2. O que vai acontecer? Se eu executar aqui par 4, não ocorreu nenhum erro, ele aceitou. E veja, lembre-se que a função par anteriormente estava usando a função resto. Então o resto aqui está habilitado também. Olha aqui, o resto de 8 por 2 é 0. Então o que acontece? Se eu tenho um arquivo de módulo 1, um arquivo de módulo 2, e o arquivo de módulo 2 chama o arquivo de módulo 1, eu não preciso me preocupar com essa chamada. A partir do momento que eu coloco em uso no meu ambiente o arquivo 2, como foi o caso de test2, o arquivo 1 vinculado a ele é carregado também automaticamente. Então isso despreza essa necessidade de eu ter chamado desta forma, tanto que não vai dar nenhum erro. Uses test1, test2. Mas eu não preciso fazer use test1, test2. Basta que eu faça uses test2 e o test1 foi carregado automaticamente de maneira indireta. Vamos fazer a partir daqui um terceiro arquivo chamado test3 com a função ímpar. Então eu vou criar aqui o ímpar, que recebe um número retornando um truval. E agora eu quero fazer diferente esse ímpar. Eu vou aqui entrar o número e na asserção eu não vou fazer aqui, por exemplo, o resto do número diferente de 0. Eu quero negar o par, então not par n. Mas um detalhe, se eu fizer isso, eu quero dizer o seguinte, eu vou testar se o número par volta verdadeiro ou falso. Se eu coloco o não à frente, não verdadeiro se torna falso, não falso se torna verdadeiro. Dessa forma que eu escrevi, existe um erro. Vejamos o erro. Observe que o erro apareceu ali no not par. Not é uma função que opera com um truval para entregar um resultado truval. E o nosso par ali trabalha com um número para retornar um truval. O que acontece ali é que toda função hop trabalha apenas com um argumento à sua frente. Então, nesse caso, quando eu coloquei ali not par n, o n é um argumento de par e o par sozinho está sendo um argumento de not. Só que not não consegue trabalhar com o par, porque ele precisa de um resultado truval para entregar um truval. E o par, por sua vez, trabalha com o número para entregar o truval. A correção dessa ocorrência é executada desta maneira. Eu coloco aqui o not e obrigatoriamente eu tenho que abrir um parênteses para colocar o par n. Porque o par n, ao ser executado, vai me trazer um truval e esse truval que o not vai inverter. Veja que aqui o comando foi aceito. E agora, se eu executo aqui um ímpar 5, ele volta verdadeiro, um ímpar par, ele volta falso. Nesse caso, eu posso então usar aqui um save test3. Vou sair do ambiente e retornar na sequência. Aqui de volta ao ambiente, se eu executar o par, eu vou ter um erro. Obviamente, se eu executar aqui o ímpar de 5, eu também terei um erro. O que eu posso fazer é colocar use test3. Então aqui, se eu agora chamar par 4, eu tenho a resposta true, e se eu chamar o ímpar 5, eu vou ter a resposta true. Nesse momento, se eu quiser ver o conteúdo do arquivo test3, até é possível. Não fica uma coisa muito agradável, mas o ambiente tem aqui um comando chamado read. Eu abro então aqui uma aspa inglesa, test3.hop,
ponto e vírgula, e aciono o Enter. E ele faz a listagem. Ele lista tudo como se fosse uma única linha. Então ali, ó, uses teste2, vírgula teste1. Observe que eu disse que ao fazer o uso na memória do teste2 para criar o teste3, o teste1 foi carregado automaticamente, indiretamente. Então, isto aqui é uma prova de que este arquivo chamado teste3 está chamando ali o teste2, que por sua vez chamou o teste1. Então, nesse caso, eu não preciso chamar teste1 nem teste2, basta chamar o teste3. O contra/n, que ele coloca ali antes do DEC, significa que é um pular linhas. Então, em cada lugar que existe ali um contra/n, significa um pular linha. Vamos ver esse conteúdo do teste 3 dentro do editor de texto. Observe aqui no editor de texto que nós temos ali use teste2, teste1 e existe depois do ponto e vírgula uma linha pulada e aí escreveu dec, impar, num e truval. Essa é a única função que está dentro do teste 3. Entre dec e impar e a definição da ação com os 3 traços, existe ali uma linha em branco. Então é aquele contra/n que está apresentado logo ao final da linha de declaração. Observe, é exatamente esse contra/n que é aquela linha em branco definida ali automaticamente no momento em que fizemos a gravação do conteúdo de memória chamando-o de teste 3. Um detalhe importante é que ali também ali no read eu estou usando teste3.rop, ROP, que é o nome do arquivo quando a gravação é efetuada. Para criar esse novo conjunto de funções, eu achei melhor abrir aqui uma instância nova do ambiente. Então vamos declarar aqui uma função chamada AA, que recebe um número e devolve um número. Essa função é bastante simples. O número que ela recebe, ela vai apenas pegar esse número e mostrar ele com mais um. Vamos na sequência criar a função bb, muito parecida com a função AA, é apenas um teste operacional, num como retorno, então bb recebe um número e devolve um número mais 2. E na sequência vamos fazer aqui o cc, recebendo um número, devolvendo um número, onde cc recebe um número e devolve esse número mais 3. Apenas isso, são funções bem simples. Nesse momento eu vou salvar esse documento como save teste4, ponto e vírgula, e vou acionar aqui o Enter. Bom, vou encerrar esse ambiente. Se eu chamar aqui AA, a gente já sabe que vai dar um erro. Então eu vou colocar aqui em uso o teste4. Nesse momento, se eu chamar aqui AA, vai me retornar o resultado 4. O que eu quero ver é o conteúdo do arquivo teste4. Então, por exemplo, eu posso executar aqui read, abre aspas, teste4.rop, que é a extensão de identificação de arquivos de biblioteca de módulo na linguagem ROP, e acionar aqui o Enter. Veja aí que ele mostrou o conteúdo. Vamos ver o conteúdo no editor de texto. Veja que o arquivo que foi criado agora recentemente, das 3 funções, veja como ele organiza a disposição dessas funções. É colocado primeiro a declaração das funções, veja ali, ó, dec AA, dec bb, dec cc, pula uma linha em branco e a partir daí define a sequência de funções, pulando-se uma linha em branco a cada função. Esse é o formato que o ambiente gera os seus arquivos. É claro que se eu quiser gerar o arquivo colocando ali declaração A, código A, pula uma linha, declaração B, código B, e assim sucessivamente, ele também aceita. E ele não vai mudar a ordem do meu arquivo. A hora que eu gravo a ordem que eu estabeleço, o ambiente não muda essa ordem. O ambiente só muda a ordem daquilo que está na memória, sendo definido e está sendo salvo ali por meio do comando save. Vamos voltar para o ambiente, que eu quero colocar mais uma função no arquivo teste4. Vamos ver o que acontece. Eu vou criar agora uma função chamada dd. Essa função vai receber aqui um número e vai devolver um número. Só que essa função eu vou trabalhar ela de uma maneira diferente. Eu vou fazer aqui a correspondência de padrão. Se fornecer 0, ela vai retornar 1. Se eu fornecer 1, a função vai me retornar 2. E se eu fornecer para a função n, ela vai me retornar 9. Vamos fazer o teste. dd 0, voltou 1,
DD1 voltou 2 e DD3 voltou 9. DD4 volta 9. DD5 volta 9. Bom, agora eu tenho, se eu der um display na memória, veja o que eu tenho na memória. Eu tenho lá useTest4 e eu tenho a declaração da função. Então eu vou salvar o teste4 e vamos ver o que acontece. Observe que não é possível salvar um arquivo sobre o arquivo. Então, neste caso, a solução é salvar o arquivo com outro nome. Vou chamar então de teste5 e veja que aceitou. Eu vou abrir agora o arquivo teste5 para ver a distribuição das funções dentro desse arquivo. Veja que colocou ali useTest4, porque é o que estava na memória, a declaração da função dd, pulou a linha e a partir daí deixou o conjunto de 3 linhas juntos. Se eu tiver uma segunda função, teria uma linha saltada. Vamos ver isso também. E para esse novo teste eu abri aqui uma nova instância. Então vamos criar aqui uma função chamada xx. Essa função vai receber aqui um número e devolver um número. A função xx vai pegar aqui, se receber o valor 0, me retorna 2. Se receber o valor 1, me retorna 4. Se receber o valor 2, me retorna 6. E se receber qualquer valor, deve retornar 0. Estou usando aqui a correspondência de padrões. Vamos criar uma outra função chamada yy, só para a gente ver como é que ela fica gravada, a distribuição dela dentro do módulo. Também recebe um número, devolve um número. Então, se yy receber aqui um valor 0, vai retornar 5. E se a função yy receber um número qualquer, deve me retornar esse número multiplicado por 5. São funções bobas, mas são funções aqui que fazem uma ação que a gente vai ter aí os testes, né? Só para ter conteúdo na memória. Por exemplo, aqui se eu colocar 6, é 30. Executando o display, observe que eu tenho primeiro a declaração de x, depois a declaração de y. Eu vou salvar isso aqui como teste 6. Vamos ver agora como é que esse conjunto de duas funções que o display mostrou ali, primeiro o DEC x, depois o DEC y, vejamos como ele está distribuído dentro do arquivo de módulo. Observe que, ao gravar o arquivo, as declarações x, y vêm à frente e depois vem separado por linha o código de cada uma das funções. Então veja que, quando o corpo de uma função é encerrado, o próprio ambiente gera um salto de linha para diferenciar um do outro. Na prática, esse seria o formato correto de fazer a montagem de um arquivo de módulo que eu vou usar em outros projetos. Dados polimórficos, programação genérica. Agora, em relação às operações polimórficas, ou seja, programação genérica, vale a pena mostrar aqui alguns detalhes, mesmo que introdutórios, porque o assunto é um pouco mais amplo. Vamos tomar por base uma das funções que trabalhamos no curso, que foi a função para extrair o cabeçalho de uma lista. Vamos chamá-la aqui de cab1. Ela vai receber aqui uma lista numérica, e essa função vai retornar o número que é a cabeça da lista. Se a função cab1 receber um valor como lista vazia, deve retornar uma mensagem de erro. Então, error, lista vazia. Caso contrário, se tudo estiver em ordem, recebe uma lista formada de x até x's, retornando o x. Muito bem, vamos colocar essa função em operação. Então, se eu colocar aqui cabeçalho, cabeça 1, lista 3, 2 e 1, vai retornar 3, que era o valor esperado. No entanto, se eu executar agora cab1 e colocar aqui uma lista baseada em caracteres, vejamos A, vírgula, B, vírgula, C, teremos a apresentação de uma mensagem de erro. Vejamos.
CAB1 ABC não pode ser, porque CAB1 trabalha com uma lista numérica e ABC é uma lista caractere. Esse é um problema que nós temos em relação a algumas funções. As linguagens funcionais, e ROP não é diferente desse conjunto, trabalha com tipos de dados. Os dados devem ser qualificados segundo o seu tipo. Só que quando eu defino um tipo de dado como numérico, a minha função fica restritiva e muitas vezes eu preciso de funções mais genéricas. Cabeçalho, cauda, inicialização, essas funções que não necessariamente fazem cálculos matemáticos, elas podem ser funções de cunho genérico. Então, por exemplo, eu vou definir aqui CAB2, e em vez de usar uma lista numérica, eu vou usar uma lista alfa. Quando eu uso aqui o termo alfa, eu estou dizendo que esta lista é uma lista genérica. CAB2, se receber aqui uma lista vazia, deve retornar o erro de lista vazia. E na terceira linha, CAB2 recebendo x até x's, retorna x. Observe que os dois códigos, vamos dar aqui um display, são exatamente semelhantes. A única diferença é a primeira linha. E o CAB1 é uma lista numérica para número e a lista CAB2 é uma lista alfa para alfa, ou seja, uma lista de dado genérico, qualquer tipo de dado, voltando qualquer tipo de dado. Vejamos primeiro o CAB2 operando aqui a lista numérica 3, 2 e 1. E você vai ver que o resultado foi o número 3. Se eu usar aqui CAB1, lista 3, 2 e 1, o resultado é o mesmo. Número 3 do tipo numérico. Agora, observe o CAB2, fornecendo uma lista ali com caractere A, caractere B, caractere C. Coloco o ponto e vírgula, aciono o Enter e observe que voltou o caractere A da lista CAB2. Então, a mesma função CAB2 pode voltar um número ou pode voltar um caractere. Então, isso é uma função polimórfica. É uma função que trabalha com efeito genérico, com qualquer tipo de dados. Isso dá maior mobilidade para a programação. Vamos ver agora um exemplo aqui do CAB2 diferente. Eu vou colocar aqui a palavra abacate, por exemplo. Vamos acionar Enter e veja que ele trouxe a primeira letra da sequência abacate. Observe que ficou uma função muito mais versátil. Então esse é o tema chamado programação genérica. Ele é bastante simples, mas ele pode se tornar complexo. Eu não vou aprofundar neste assunto porque vai fugir do tema do nosso curso, que é uma introdução à lógica de programação funcional. Mas esse critério de polimorfismo dentro da programação funcional é partilhado por todas as linguagens de programação funcional. Para a realização desta aula eu usei o modelo Matrix do site fppt.com e também recursos do ambiente ROP para fazer as demonstrações. Um grande abraço, obrigado pela participação, até o próximo encontro.